Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Léo e hoje eu tô aqui para trazer mais um vídeo reflexivo e o tema de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito do amor. O amor que para muitos é uma atitude, para outros é só algo que não existe, para outros é algo que move. A razão do nosso viver é amar, porque a gente consegue amar pessoas, consegue amar animais, consegue amar coisas. E hoje eu vou estar refletindo um pouquinho sobre isso, sobre o amor, o que é, o que significa, a visão cristã sobre o amor, a minha visão sobre o amor e fazer com que você reflita se o que você sente por alguém que você já disse amar ou você diz amar realmente é amor ou é algo mais relacionado a outros sentimentos, a carência, a necessidade, a falta ou só o gostar, até mesmo uma paixão, tá? Hoje eu vou estar debatendo com vocês sobre isso. Bom, e antes de começar o vídeo, eu estou num cenário diferente, eu estou de uma maneira diferente aqui, né? Porque eu quero ter mais uma conversa com você. Eu não quero te intimidar, eu não quero falar que o que você pensa sobre o amor ou sobre as coisas da vida, né, não é verdade, tá? De nenhuma maneira eu quero te intimidar, tá? Eu só quero trazer para você uma reflexão, né, para ser um vídeo reflexivo. Eu criei um roteiro para esse vídeo, tá aqui, eu demorei 2 dias para fazer um roteirozinho. É a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, porque a primeira eu segui muito à risca esse roteiro aqui. E não ficou legal o vídeo, né? Não ficou como eu gostaria que ficasse, né? Que é uma conversa mesmo. E para sair num tom natural, né? Não falar que eu tô aqui focado no roteiro e tem que ser daquele jeito e parece que eu tô lendo, eu tô falando, mas parece que eu tô lendo alguma coisa. Não é isso que eu quero trazer para você, tá? Então vamos lá. A ideia desse vídeo eu tive quando eu estava conversando com um amigo meu, e a gente estava debatendo a respeito do pecado, sobre o que é pecado, se tem pecado maior, pecado menor e tal, as consequências do pecado e tudo mais. E a gente chegou no ponto do amor, né? Refletir sobre o que é o amor. E ele me trouxe um significado que eu jamais vou esquecer e que eu nunca tinha pensado por esse motivo, por esse lado, que o amor, o significado do amor é sacrifício. E eu fui buscar, né, na Bíblia e fui buscar mais, né, saber o porquê que o significado do amor é sacrifício, né? E eu encontrei lá em João 3,16, na Bíblia, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso foi a maior prova de amor de toda a humanidade, de todo mundo. Se você não concorda comigo, tudo bem. Provavelmente você não é cristão, né? Você não acredita em Deus, Jesus. Ou você não acredita que essa seja uma prova de amor, mas tudo bem. Mas para mim e para os cristãos, essa foi a maior prova de amor que já existiu. Então hoje eu só estou aqui conseguindo fazer esse vídeo para você e você está conseguindo aí assistir esse vídeo sem nenhum tipo de condenação por causa de Jesus. Jesus deu acesso ao Pai, Jesus deu acesso ao Deus para nós de uma maneira gratuita. É só a gente crer nele, é só a gente seguir ele, tá? Então isso é absurdo assim, mas isso não é o tema do vídeo, né? Enfim, então, se o amor significa sacrifício, olhando por esse ponto de vista, o amor não é um sentimento, porque o sacrifício ele é uma ação, não é um sentimento. Eu não me sinto sacrificado, eu tenho a ação de sacrificar. Então isso acaba se provando no próprio texto, né? No comecinho do versículo, porque Deus amou o mundo. Na Bíblia tem várias citações, vários versículos que diz que Deus ama a todos. E Deus realmente ama a todos. Você que está assistindo, eu, todo mundo que está aqui, né, no mundo, Deus ama. Só que é aí que eu te pergunto uma coisa, reflita comigo. Se Deus ama a todos, por que que todos não se sentem amados? Por que que os ateus não se sentem amados? Por que que os agnósticos não se sentem amados? E por que que alguns cristãos, mesmo sendo cristãos, não se sentem amados por Deus? Aí que tá, né? Então, isso reforça cada vez mais que o amor não é um sentimento, é uma ação. E trazendo para os dias de hoje que o amor, ele é uma ação e não um sentimento, dia 2 de junho, aqui no Brasil, é comemorado o Dia dos Namorados. E eu sempre fico bem pensativo sobre isso,
sobre o Dia dos Namorados e sobre a união das pessoas e tal. Isso é algo muito profundo, né, de conversar. Eu tenho que fazer um vídeo separado só para falar sobre relacionamento, né? Mas assim, falando um pouquinho por cima, a principal razão das pessoas se unirem como casal e planejar ter uma vida junto, ter um futuro junto, casamento e tal, de ser o amor. Então, se você perguntar para um casal, pode ser jovem, pode ser velho, normalmente eles vão falar que eles amam um ao outro. E eles vão falar isso afirmando 100% que ama. Quando uma pessoa termina um relacionamento, quando um casal termina um relacionamento, sempre tem um ou outro, ou os dois, que ficam, não, mas eu amava ele. Não, mas eu amava ela. Nossa, como eu amo. E tal. Às vezes aquilo dura anos e anos e anos, e a pessoa morre dizendo que ama, morre dizendo que amava. Só que eu acredito que isso é mentira. Isso é uma farsa. Isso é o que as pessoas têm de percepção do amor, sendo um sentimento, e você conseguindo expressar isso por meio de palavras. E eu tirei essa conclusão porque, na minha vida, pelo menos, teve pessoas que me tratavam muito bem, que, assim, eu podia jurar que me amavam, mas nunca falaram que me amavam. Nunca falaram isso, só faziam coisas boas para mim e me tratavam bem. Já teve pessoas que me tratavam mal, que me tratavam de uma maneira completamente oposta do que se espera do amor e falavam que me amavam. Então, isso é muito complexo, porque se o amor fosse um sentimento, seria universal. Por exemplo, tristeza. Tristeza, eu sei o que é tristeza. Você sabe o que é tristeza. A tristeza é um sentimento universal. A alegria. Você sabe quando uma pessoa está alegre. Você sabe até quando um animalzinho está alegre. Então, é um sentimento universal. Quando a pessoa sente dor, você consegue visualizar nela aquela dor. Nossa, bati meu braço, putz. Ai, que dor no meu braço, cara. Enfim, então tudo isso é universal, é um sentimento universal. E o amor não é universal. Porque tem pessoas que dizem que amam e fazem de tudo por a pessoa que diz que amam, e tem pessoas que dizem que amam e não fazem nada pela pessoa que diz que ama. E é por isso que a gente tem que pensar muito bem nessa forma de relacionamento, tanto em amizade, quanto namoro, quanto casamento, quanto até mesmo grau parentesco, né? Filho, neto, sobrinho, sei lá, todo mundo aí da sua família, porque você falar muitas vezes que você ama alguém só porque você gosta da pessoa, ou só porque você tem uma carência, ou só porque você tem uma necessidade naquela pessoa, uma necessidade carnal, às vezes como o sexo, por exemplo, que é algo que é criado como uma necessidade. Você falar que você ama a pessoa só por conta disso é bem complicado, né? Porque você tá dizendo, quando você fala isso, é como se você tivesse se comparando lá com Jesus, com Deus. É como se você tivesse falando, nossa, então o amor que Deus sentiu por mim, pelo mundo, é o mesmo amor que eu sinto por essa pessoa. Então é um amor superficial. E você às vezes acaba não acreditando que Deus te ama, porque a tua maneira de amar não é a mesma que a dele, não foi a mesma que ele foi. E a tua maneira de amar é muito superficial, é muito simples. Você conhece uma pessoa hoje, amanhã você fala que ama. Você conhece uma pessoa hoje, à noite você transa com aquela pessoa, você dorme com aquela pessoa e você acorda amando aquela pessoa, falando que ama aquela pessoa. Então é por isso que o mundo tem muita dificuldade e as pessoas que não são crentes têm muita dificuldade de entender que Deus ama elas. Muita dificuldade. Porque elas pensam que é o mesmo amor. Elas pensam que é esse amor raso, esse amor que acaba. Mas o amor de Deus, ele não acaba. Ele não acaba. E ele aumenta cada vez mais. Quanto mais você recebe o amor de Deus, quanto mais você olha para ele, quanto mais você segue ele, você tenta se parecer ao máximo à imagem e semelhança dele, mais você recebe o amor. E esse amor não acaba, esse amor é incondicional. Diz na Bíblia que o amor de Deus é um amor incondicional.
Então, para de pegar e falar para todo mundo que você conhece do dia para a noite. Para de falar daquele namorado que você teve há 2 anos atrás, ou daquele namorado que você tem agora, que só porque você gosta dele, porque você está apaixonado, porque o cara tem um sorrisinho bonito, ou porque a moça tem um corpo bonito, porque você fez alguma atitude, algum pecado com ela, ou porque a pessoa te tratou bem, que você ama. Você não ama. Você não ama, aceite isso, você não ama. E por que você não ama? Porque você não se sacrifica, porque você não se sacrificou em nenhum momento por aquela pessoa. Você não se sacrificou, você não fez nada, você ficou numa zona de conforto. Você tá numa zona de conforto. E é isso que eu queria refletir, eu queria enfrentar você nesse momento. Por que eu falo pra você que você tá na zona de conforto? Porque se você amava aquela pessoa que você dizia amar lá atrás, e digamos que você terminou um relacionamento. Ou tanto amizade quanto amoroso, tá, pessoal? Não tô falando de relacionamento, parece que eu tô falando só de namoro e tal, mas não, tô falando de amizade também, tá? Se você disse que você amava aquela pessoa e você terminou com ela e você se separou dela, você tomou essa atitude, é porque você não amava. Porque o amor, ele é incondicional. O amor, ele é uma ação de sacrifício, certo? E como que essa ação de sacrifício se reflete no mundo atual, se reflete na nossa vida? Ah, então, nossa, Léo, cara, você tá falando absurdo, você tá falando então que para eu provar que eu amo alguém, eu tenho que me sacrificar pela pessoa? Eu tenho que esperar uma oportunidade de um carro vir atropelar ela e me jogar na frente do carro ou salvar a pessoa? Não, não é isso que eu tô falando. O sacrifício que Jesus fez lá na cruz, você nunca vai conseguir demonstrar o amor por alguém, independente de quem seja, dessa maneira. Nunca vai se comparar, tá? Nunca vai se comparar. A dor que ele sofreu, é, tudo que ele passou, não, você não vai conseguir colocar no mesmo nível de balança, tá? Mas o sacrifício que você pode fazer pela pessoa que você ama hoje em dia é você se enxergar e você ver o que você faz de errado e o que você pode melhorar para você continuar com aquela pessoa, para você mostrar para a pessoa que você a ama. Esses sacrifícios simbólicos que você faz todo santo dia é o que vai provar e é o que vai mostrar para a pessoa que você ama. Por exemplo, você tem um costume que você levou a vida inteira desenvolvendo, a sua família na sua casa tem, desenvolveu e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Ou você tem um hábito tal, ou você é uma pessoa extremamente insuportável, você é uma pessoa chata, já falaram pra você que você é uma pessoa chata, mas você continua sendo chata. Você continua sendo uma pessoa que você só reclama da vida, você só reclama de tudo. A pessoa que você diz amar falou pra você, ó, putz, essa atitude aqui, cara, não é legal. Essa atitude aqui não é bacana. Eu queria que você mudasse, porque eu gosto de você. Só que se você continuar com essa atitude, não tem como a gente continuar junto. E o que você faz? Você continua. Você continua. Porque você pensa na sua cabeça, ah, não tô nem aí. Se essa pessoa, se ela ou se ele quiser terminar comigo por causa disso, dane-se, dane-se, não interessa. Eu arrumo outro, olha o tanto de gente que tem por aí. Olha o tanto de homem, tanto de mulher que tem por aí. Então, não interessa. Não interessa, eu não vou mudar, eu não preciso disso. Ah, é muito difícil. Ah, eu cresci assim. Essas são as desculpas, normalmente, né? Eu cresci assim, é muito difícil, você não me entende. Normalmente são essas três as top 3 desculpas para você não mudar por alguém, e não mudar para você mesmo, né? Enfim, aí você faz isso. Isso é amor? Você tem certeza que é amor? E daí quando a pessoa fala, chega pra você e fala, olha, fulano, realmente, ó, eu pedi pra você mudar, eu gosto muito de você, mas não tem como. Essa sua atitude aí, não tem como a gente seguir junto, tá bom? Tá bom. Aí você sai, glória a Deus, até que enfim me libertei dessa pessoa, até que enfim, ó o que ela ou ele queria que eu mudasse isso, sendo que é muito difícil, eu já falei que eu não ia mudar. Eu não vou mudar e tal. Aí você vive nessa, passa um tempo,
você começa a choramingar pelos cantos, você começa a arrastar. Ai, meu Deus, porque eu devia ter mudado, meu Deus. Ai, meu Deus, por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? Por que que eu não fiz aquilo outro? Aí você começa a sofrer de carência. Isso é carência, isso não é amor, porque se fosse amor, no momento que você estava com a pessoa, você ia refletir, você ia mudar. Não adianta depois que terminou, depois que acabou, ou depois que aconteceu um monte de coisa, você querer voltar atrás e querer mudar, porque isso não é amor, isso é carência. Agora, nessa fase que você está sentindo carência, você está sentindo necessidade da pessoa, entendeu? Porque se você sentisse amor, você teria feito quando a pessoa pediu. Você teria feito quando estava tempo. Você teria feito. Entendeu? É simples de entender, pessoal. Espero que você esteja entendendo o que eu quero dizer, né? E não se sinta ofendido, né? Novamente, não se sinta ofendido. É só uma reflexão, tá bom? Bom, e agora entra a parte boa, né? Eu tô falando da parte ruim, a parte da carência, a parte de não mudar, a parte do sacrifício. Agora vem a parte boa. O que que você pode fazer hoje? O que que você pode melhorar se você quer mostrar para alguém que você ama ou se você quer saber se você ama, tá? Porque tem isso, às vezes você não sabe que você ama. Às vezes você fica, putz, eu não sei se eu amo tal pessoa, eu não sei até que ponto que eu iria, tá? Então se você pensa assim, vamos lá, vem comigo, que eu vou te mostrar uma alternativa simples e fácil de você ver se você ama essa pessoa ou não, de você saber se alguém te amou ou se alguém não te amou, tá? Vamos lá. É muito simples. Para você saber se você ama alguém ou não, é só você tentar observar o que a pessoa quer que você mude e se sacrificar pela pessoa. Se a pessoa fala que não gostou de uma atitude sua, você reflete sobre a sua atitude, você pede perdão pela sua atitude, pede desculpa pela sua atitude para a pessoa e tenta melhorar. Se você conseguir, se o peso de você fazer pela pessoa é menor do peso do seu ego, de você não fazer porque tem outras pessoas melhores por aí, ou que você pode arrumar outra pessoa, enfim, qualquer coisa. Se esse peso aqui for maior, o peso da vontade de fazer pela pessoa, e conseguir suprir isso, conseguir aumentar cada vez mais, e tudo que você começa a fazer na sua vida, que você não gosta ou que você tem dificuldade, você faz por alguém, você faz pela pessoa, aí é um grande sinal que você ama ela. Aí você está demonstrando com ações que você ama ela. Você não está demonstrando com uma cartinha que você manda, com um eu te amo no WhatsApp, com uma palavra. Você está demonstrando com ação. Você está demonstrando com sacrifício. Sacrifício é aquilo que dói, é aquilo que machuca, é aquilo que você tem que fazer uma força muito grande para você conseguir concluir. Tá? Sabe que pensa numa coisa, agora eu quero que você pense em alguma coisa que você faz que seria muito difícil você parar. Muito difícil. Ah, eu fumo ou eu bebo. Ah, não, eu falo muito palavrão. Ou não, eu sei lá, pensa em alguma coisa que você faz aí muito, que você sabe que é difícil de parar. Então, se você conseguir parar de fazer essa coisa que você está pensando agora, que você faz muito por alguém, é uma prova muito grande que você provavelmente ame essa pessoa. E aí que entra aquela coisa de amar a Deus também, amar a Deus acima de todas as coisas. Você fazer as coisas, você deixar de fazer coisas ou você fazer coisas porque você ama a Deus. Você evangelizar, você falar sobre Deus, não porque você é bom no que você fala, no que você faz, ou porque você sabe o que é falar, ou porque você gosta. Você vai fazer porque você ama a Deus e porque Deus está pedindo para você fazer. Tá? É mais ou menos nesse sentido, tá? Deus tá aqui, Deus é acima de tudo, Deus é acima de todos, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Quando você deixa de fazer uma coisa do mundo, você deixa de fazer um pecado, porque você ama ele, não é porque você tem medo, é porque você ama ele. Porque você ama, porque você sabe que aquilo desagrada a ele, você para. E isso você está provando que você ama a Deus, tá? Então, é muito parecido essas duas situações. Então é isso. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer com o vídeo. Espero que você tenha conseguido refletir mais sobre o que é o amor, sobre se você ama alguém ou não, sobre as condições do amor. E eu te dei também aí um teste prático para você descobrir se você ama alguém
ou se alguém te ama, tá bom? Deixe seu like aqui no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho aqui embaixo para não perder os novos vídeos, comente aqui nos comentários se você gostou do vídeo, se você tem uma opinião diferente ou se você tem algo para agregar no vídeo. Deixe opiniões também para eu gravar futuramente, né? Eu pretendo fazer uma sériezinha aqui no canal falando a respeito dos pecados, né? Pegar cada vídeo e falar sobre um pecado diferente. Acho que vai ser bem bacana. Vou refletir bastante aí com vocês, tá bom? É isso, até o próximo vídeo. Tchau, galera, fui. Até a próxima. Falou!